primeiro painel, eu vou convidar a doutora Juliana Elias Duarte para coordenar o painel. Ela é médica geriatra titulada pela SBGG, com área de atuação em medicina paliativa pela Associação Médica Brasileira, preceptora da residência de geriatria do HC-UFMG e sócia da Ciclos, Melhores Práticas em Saúde e gerente assistencial na Clínica Mais 60 Saúde. Dr. Fernando César Menezes Assunção, titulado em Clínica Médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, titulado em Nefrologia pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, MBA em Gestão de Negócios pela CEPAD-UFMG, experiência há 18 anos em atendimento em nefrologia e gestão na área de saúde, em serviços públicos e privados em Belo Horizonte e na região metropolitana de Belo Horizonte. Empreendedor e sócio fundador da Mais 60 Saúde. Dr. Estevão Alves do Vale, médico geriatra, fundador e atual diretor de experiência do paciente na Clínica Mais 60 Saúde. Doutores em Ciências da Saúde pelo Instituto René Rachou Fiocruz. Doutora Daniela Castelo Azevedo, médica na Clínica Mais 60 Saúde, doutoranda em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da UFMG, mestre em Saúde do Adulto pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em Reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, consultora ad hoc do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Então, esse modelo, realmente, assim, cada mesa vai ser coordenada por um geriatra, e a ideia é que eu represente todos vocês que assistem os idosos, né? Que a gente possa perguntar para os especialistas aquilo que a gente tem dúvida, né? Dúvidas até do dia a dia e outras coisas que transcendem o dia a dia também. Tá? Eu vou começar perguntando para a doutora Daniela. Essa mesa a gente vai falar de medicina baseada em valor, a gente vai falar de boa prática, e a gente vai falar de gestão do tempo, né? Como que, dentro desse cenário de tanta exigência, da gente ter cada vez mais conhecimento, mais instrumentos, como que a gente consegue fazer isso dentro do tempo que a gente tem, que também tem sido pequeno, né? Eu vou começar perguntando para a doutora Daniela a respeito de um tema que eu acho muito interessante. Em 2013, a revista New England, ela publicou um artigo intitulado The Bystander Effect in Medical Care, que pode ser traduzido como o efeito do espectador no cuidado médico. E eu queria saber, Dani, como que você nos explica em que consiste esse efeito do espectador, e como que a gente vê, né, como que a gente presencia esse efeito na área da saúde. Bom dia, gente. Gostaria de agradecer o convite, né, dos organizadores. E eu tive contato com esse tema mais ou menos há uns 2 anos atrás, que eu li esse artigo na revista, e achei que era um tema que caía muito bem na questão da geriatria. Esse tema é um termo psicológico. Nem sei se a Natália já ouviu falar. Já ouviu, Natália? Então, ele surgiu depois que aconteceu, na verdade, um crime na cidade de Nova York, na década de 60. Uma jovem, 28 anos, estava voltando para casa. Ela morava no Queens. Não sei se alguém conhece Nova York, eu não conheço, só ouvi falar assim, desse bairro. E ela estava voltando para casa, e aí, na porta do prédio dela, ela foi atacada e levou 2 facadas. E ela gritou muito, pediu por ajuda, e, segundo o jornal da época, que noticiou depois o que aconteceu, tinham vários espectadores, várias testemunhas, e ninguém prestou socorro para essa jovem.
Aí o assassino, já contei o final, né, dei spoiler, mas a pessoa, né, que atacou essa jovem, ela fugiu com os gritos, a jovem conseguiu ir até o final do corredor do prédio e ficou lá um pouco desacordada. 2 horas depois, essa pessoa voltou e esfaqueou essa jovem até a morte. E aí o jornal da época noticiou isso, como é que pode tantas pessoas no prédio, na redondeza, né, terem testemunhado os gritos, os apelos dessa jovem e não terem prestado socorro. E aí surgiu esse termo que chama o efeito do espectador, que é um comportamento social que, quando há muitas pessoas presenciando algum problema, a chance de ajuda diminui, né? Quer dizer, quanto mais gente presenciando um problema, menos as pessoas tomam atitude, elas contam com o outro, elas falam, não, o fulano, alguém já pediu socorro, né? E, assim, e aí esse artigo, ele exemplifica como isso acontece na área de saúde. O artigo fala do cuidado hospitalar, mas eu com a vivência que a gente tem na geriatria e tudo, eu peguei isso para o cuidado ambulatorial mesmo. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Principalmente a nossa clientela lá, que a gente tem convívio, né, que tem convênio e tudo, eles têm muitos médicos, então, muitos especialistas acompanhando o paciente, e aí acontece uma difusão de responsabilidade. Ninguém é responsável por esse paciente, mais ou menos do jeito que aconteceu nessa coisa, no efeito do espectador. Né? Ninguém está preocupado assim, na saúde integral desse paciente, na qualidade de vida desse paciente. O cuidado é todo compartimentalizado. Então, eu sou reumatologista, eu vou olhar só aquele problema reumatológico ali, prescrever um remédio. Às vezes, eu nem sei que remédio que esse paciente já está usando, então, as interações medicamentosas que isso vai ter. E o meu cuidado acaba ali. O paciente sai, ele não tem com quem contar. Se ele tiver uma dúvida, ele não tem com quem contar. Se ele tiver um evento agudo, então, às vezes um evento que pode ser resolvido facilmente, numa consulta, né, no ambulatório, uma infecção urinária, ele vai precisar ir no PA para resolver aquilo. Às vezes tem uma questão, às vezes alguns convênios têm um sistema de agendamento mais fácil, então ele agenda um outro médico para resolver o problema e aí entra outro médico na jogada. Então, quando você vai ver, ele tem vários médicos, várias prescrições de medicamento, de exames, às vezes repetidos, né? E ninguém se responsabiliza de fato. Então, a gente está presenciando esse efeito do espectador na prática clínica, né, e na geriatria também. E para o idoso, isso é muito mais grave, né, Dani? É verdade, muito mais grave mesmo. O paciente mais frágil, né? E assim, a chance dele ter vários médicos é muito maior, né? E como que a gente poderia, Dani, assim, como que você acha que a gente poderia nos proteger dessa situação enquanto profissionais de saúde? O que a gente poderia fazer para evitar a gente, às vezes, sabendo, ou mesmo sem saber, nos envolver nessa situação e acabar sendo mais um espectador? Né? Aquela história de o paciente que tem vários médicos não tem nenhum, né? Como que você acha que a gente poderia nos proteger disso? E eu queria saber também, assim, quais mudanças no sistema de saúde poderiam favorecer o ambiente, né? Assim, quais mudanças na cultura, na estrutura, que poderiam favorecer o ambiente para que isso não acontecesse, que acontecesse menos, né? Na verdade, a gente vivencia isso todo dia, e não é fácil mudar essa consciência, né, do paciente, da família do paciente. Eu acho que a conscientização começa por nós, né, pelos profissionais de saúde. A gente saber
que mais cuidado, um excesso de cuidado em saúde, na verdade, pode causar um dano, né? Então, assim, muitos medicamentos, muitos procedimentos, às vezes desnecessários, né? Pedido de exame e tudo, especialmente nessa faixa etária do idoso, que a gente tem que preocupar mais com a qualidade de vida, né? Com o não dano. Isso não é legal. Tem até uma iniciativa, né, internacional que fala que menos é mais no cuidado da saúde. Numa revista, na JAMA, não sei se vocês conhecem, uma revista médica, que fala que tem toda edição, ela fala um pouco do exemplo de menos é mais em saúde. Quer dizer, você não precisa pedir exame, você não precisa prescrever toda consulta e você não precisa ter muitos médicos, né? Na verdade, você precisa ter um gerenciador do cuidado desse paciente, né? No caso do idoso, o melhor gerenciador é o geriatra, né? Porque ele conhece as peculiaridades da idade, das interações, a fragilidade. E aí, esse geriatra decidiria se o paciente precisa de um especialista, eventualmente, não, né? Mas ele iria gerenciar, e o paciente teria alguém com quem contar também, né? Para tirar as dúvidas, em caso de um evento agudo, né? Às vezes de uma infecção urinária e tudo, e ele já teria isso. Uma coisa que acontece também hoje em dia é a questão das tecnologias em saúde, né? Começa uma tecnologia em saúde, um medicamento novo, né? Aquele medicamento, às vezes, ele foi testado num determinado tipo de paciente. Então, foi testado num paciente grave, né, com determinadas características, mas o que acontece? Tem-se uma propagação daquela tecnologia, né? Isso é interessante para a indústria, que mais pessoas usem esse medicamento. E, muitas vezes, o medicamento não foi estudado nessas outras pessoas, né, que são pessoas que têm doenças mais leves e tudo. E aí eles têm até um termo disso, que seria como, é um termo em inglês, mas em português seria como difusão da tecnologia. Quer dizer, você difunde aquilo, né, uma tecnologia que lá no estudo inicial ela mostrou ser benéfica para um paciente grave, né, o benefício suplantou o risco. Quando você passa essa tecnologia para todo mundo, você acaba invertendo isso, né? Você passa essa tecnologia para um paciente que não é grave, né? Então, você acaba, o risco acaba suplantando o benefício, né? E isso é muito, muito frequente hoje em dia. Tem uma revista que eu sigo muito, se vocês tiverem oportunidade, é uma revista francesa que chama Prescrire. E ela tem em inglês também, e tem alguns números que a gente não precisa pagar, sabe? E essa revista, ela sempre fala de efeitos colaterais de medicamentos, né, dos estudos clínicos, resumem para a gente. E outro dia eu li, por exemplo, uma coisa, como eu estou trabalhando lá na clínica de geriatria e tudo, eu comecei a me interessar por essas coisas. E outro dia eles estavam falando das estatinas, simvastatina, artovastatina, que é uma coisa que a gente vê muito na prática. E falando que no paciente acima de 75 anos, que é justamente o nosso público, né, não há benefício na prevenção de evento cardiovascular primário. Quer dizer, o paciente nunca teve um infarto, né, nem outro evento cardiovascular, e aí prescreve-se para essa faixa etária. Não há nenhuma evidência que essa droga ela vai beneficiar esse paciente no sentido de diminuir a chance de ter um infarto, né? Mas é frequente a gente ver essa prescrição, e é frequente, e a gente não tem evidência de benefício, mas a gente sabe do risco, né? Que o risco vai
vai ser alto. O paciente pode ter fraqueza muscular, né? Pode ter dor muscular. Isso é frequente a gente ver lá na clínica. Às vezes, no nosso chat de conversa, eu vejo sempre alguém, né, relatando isso. E, assim, como é que muda isso, né? Como é que essa questão, outro dia até o Fernando estava me falando, que a questão de mudar uma cultura é uma coisa muito difícil, né? Como é que a gente muda e tudo. Tem a nossa parte, tem a parte do médico generalista, mas tem a questão do sistema de saúde em que a gente vive, né? Que é um sistema voltado assim, para procedimento. Então, ele premia o procedimento. O médico generalista, o profissional generalista, geralmente ele não é valorizado, né? É mais chique você ser especialista em todas as áreas de saúde, né? O cuidado está cada vez mais especializado. Então, assim, outra coisa, a gente tem que tentar levar essa informação que eu estou trazendo aqui para os pacientes e para os familiares, né? Empoderar esse paciente para ele conseguir conversar com um profissional de saúde, perguntar, doutor, mas esse exame é mesmo necessário? Eu acabei de fazer uns exames no ano passado. Eu tenho que fazer colonoscopia mesmo? Será que o sangue nas fezes não substitui? Não tem história na minha casa de cânceres? Nossa, esse exame é tão desagradável, eu fico desidratada a última vez. Então, assim, é uma forma da gente levar essa informação. Mas isso não é fácil, né? Você mudar uma cultura que você vive ali mergulhada e tudo, todo dia, né? Às vezes, o próprio paciente não aceita, a família, e aí eu vou contar também com vocês para a gente conversar como é que pode mudar isso, né? Para a gente, e depois, se alguém da plateia tiver também, né? Alguma sugestão, ou se leu alguma coisa, para a gente construir uma coisa juntos. Eu quero só assim fazer um link com essa resposta da Dani e fazer duas perguntas. Assim, primeiro, para o Estevão, do ponto de vista assim, enquanto geriatra, né, do ponto de vista de consultório, e também como gestor, pensando mais na parte técnica, assim, clínica mesmo. Primeiro, que a Dani falou a respeito da coordenação do cuidado, então, que o ideal seria que isso fosse feito por um geriatra, no caso do idoso. A gente não vai ter geriatra para todo mundo, não é possível, né? Então, assim, de fato, quem deve ser cuidado pelo geriatra? E mais uma pergunta, que aí eu vou fazer algumas e deixar mais aberto para a gente conversar. Como que a gente faz para a gente atender bem o nosso paciente, fazendo escolhas sábias, boas práticas e com um tempo que não é infinito de consulta? O que a literatura fala a respeito de tempo de atendimento? E para o Fernando, já pensando mais na parte da gestão do sistema, que a gente sabe que o sistema ele induz esse tipo de fragmentação e de erro, na medida que ele paga por procedimento, né? Então, assim, eu queria que o Fernando falasse um pouco sobre mudança de modelo de pagamento, sobre medicina baseada em valor, o que é medicina baseada em valor, né? Para a gente introduzir um pouquinho já as respostas para esse problema que a Dani trouxe, tá? Primeiro, obrigado pela presença de todos e obrigado pelo convite para falar aqui. Então, assim, o que eu me preparei para falar mais sobre medicina baseada em valor. Então, fiz uma revisão da literatura, mas eu queria dar um exemplo bem básico que tem a ver com o que a Dani falou. Eu sou do interior, né? Eu sou de Pompéu, e eu lembro, quando eu era criança, tinha poucos médicos na cidade, mas quando a gente ficava doente, às vezes era domingo, passava mal, a minha mãe era amiga da mulher dele, que ela é costureira, ia lá fazer vestido. Então, ligava para a casa do médico e ele resolvia o problema na hora. E não existia especialista, né? Era só um médico, um clínico geral para a cidade inteira. Tinha mais de um médico, né? Mas, assim, enquanto um estava de plantão, o outro estava descansando, e cada um tinha a vida dele. E a cidade toda era muito bem atendida. A única complicação que a gente tinha naquela época, eu não tinha nem noção disso, era criança, né? Talvez um caso mais grave, que aí realmente precisasse de tecnologia, ou de um hospital com atenção secundária,
ou terciária, aí não teria como tratar aquele paciente lá no interior. Isso tem a ver com o que nós estamos conversando aqui, e aí primeiro eu vou começar a falar da definição. O que é medicina baseada em valor, né? É uma conta simples. Você faz uma conta, você bota em cima o desfecho, né, o objetivo, onde é que você quer chegar ao tratar o paciente. E embaixo você divide esse desfecho, essa qualidade do atendimento, você divide pelo quanto você gastou de dinheiro para chegar lá. É lógico, quando a gente fala de vida humana, a vida não tem preço, né? A gente vai fazer todos os esforços para conseguir a melhor qualidade de atendimento. Mas a questão toda é que há coisas que jogam essa equação para baixo, jogam essa conta, essa divisão para baixo. Por exemplo, igual a Daniela comentou, fazer exames desnecessários. Eu estou aumentando o custo do sistema de saúde sem necessariamente aumentar a qualidade. Eu não vou ganhar nada fazendo aquilo. Ou, senão, o paciente ele vai em diferentes profissionais. Esses profissionais eles não conversam entre eles, e aí o profissional tem que começar a consulta do zero, tem que perguntar tudo de novo. Então, ele gasta grande parte do atendimento, às vezes precisa marcar outra consulta, isso que o Estevão vai falar, né, da priorização, porque ele ficou a primeira consulta fazendo o que os outros médicos todos já fizeram. Então, essa integração entre os profissionais, entre os players do sistema, é importante para diminuir desperdício e para melhorar a qualidade sem aumentar o custo. Então, nós não estamos inventando a roda, né? Qualquer empresa que existe na economia, que não é da área da saúde, o empresário ele vai olhar, o padeiro, eu vou fazer um pão, quanto é que custa o pão, quanto que custa para fazer o pão, e se o pão está gostoso ou não, está saindo quentinho, senão ele vai vender mais ou menos. A área da saúde é a mesma coisa. Então, isso é uma coisa bem ampla. E a Juliana também falou sobre o sistema Fee-for-Service. A área da saúde, ao longo de muitos anos, ela tem visto, por exemplo, a mortalidade está alta dentro de um hospital. O médico não conversa com o paciente, as consultas são rápidas. E quando as operadoras de saúde, o governo, tenta resolver esse problema, na maioria das vezes ele tenta colocar o médico como o vilão da história, como se o médico estivesse fraudando o sistema, ou aumenta a auditoria, ou fica comparando o médico com outro médico, criando uma situação assim, desagradável. E isso faz com que o profissional fique encurralado. E aí, sendo especialista, eu sou o médico do coração. Infelizmente, né, no Fee-for-Service, eu recebo X reais por uma consulta. Eu tenho que pagar as despesas do consultório, tenho que uma série de responsabilidades, tenho que estudar, tenho que ir para congresso. Se a minha consulta for de 1 hora, eu receber o valor determinado por certos planos de saúde, eu não posso abrir o meu consultório. Aí eu vou ter que parar de atender plano de saúde, vou atender só consultas particulares ou trabalhar em plantão. Então, o sistema Fee-for-Service, ele não privilegia a qualidade, ele privilegia a quantidade. Então, o médico pode pensar assim, isso, sobrevivência. Para o meu consultório ficar aberto, eu tenho que atender 30 consultas no dia. Então, eu vou trabalhar 14 horas, 16 horas, eu vou dividir, cada consulta vai dar 20, 25 minutos. Um paciente complica, está mais grave, eu não posso mandar ele embora. Aí eu vou gastar 1 hora com esse paciente, mas como é que eu vou fazer com os outros que já estão marcados? Aí dá fila, dá insatisfação, e o sistema aí vira uma guerra, uma verdadeira guerra. Ao contrário, se o sistema fosse baseado em valor, depois eu vou falar mais sobre isso, você atenderia no tempo certo o paciente que precisa de mais tempo para atendimento e no tempo mais curto aquele paciente que precisa de menos tempo.
e ao longo do dia, ou da semana, ou do mês, todo mundo foi bem atendido, o médico recebeu os honorários de maneira adequada, e tudo deu certo. Então, esse é eu não posso privilegiar o volume de atendimento, eu tenho que privilegiar a qualidade. Aí depois, mais para frente, eu falo outros detalhes. Deixa o Estevam responder. Eu acho que essa pergunta que até a sociedade faz, né? Assim, quem que tem que ir no geriatra? Ou a partir de que idade tem que ir no geriatra? Concordo que não vai ter geriatra para esse tanto de idosos que tem no Brasil. Nós estamos esperando aí que em pouco mais de 10 anos nós vamos dobrar a quantidade de idosos nesse país. E a gente não forma especialistas na quantidade que a gente precisa. Então, eu vejo que isso tem que ser responsabilidade de todos, e o conhecimento geriátrico, gerontológico, ele tem que permear todas as especialidades. Nós não vamos ter outro jeito. O outro jeito é a gente definir prioridades. Então, quais os pacientes que mais se beneficiam da avaliação geriátrica ampla, da avaliação gerontológica. Eu acho que um caminho que a gente já imagina é que a gente vai ter que priorizar para os pacientes mais frágeis, aqueles mais idosos e aqueles com marcadores como os gigantes da geriatria, as síndromes geriátricas mais frequentes. Então, acho que todas as especialidades vão, de certa maneira, ser responsáveis por cuidar dos mais velhos. E a gente vai precisar de um batalhão mesmo de generalistas, de médicos de família, de clínicos, né, para a gente poder dar conta desse contingente, que é um contingente para o qual a gente não se preparou. E sobre a questão do tempo, quem é que acha que o dia devia ter mais de 24 horas? O tempo é um problema, é um mal do nosso século, né? A gente não tem tempo para nada. Eu fui também fazer uma revisão da literatura, né, os dois estudiosos aqui, eu sei que eles estão estudando bastante, eu também estudei, tá? Tem uma revisão sistemática que foi publicada em 2017, ela avaliou o tempo de atenção, o tempo de consulta médica em 67 países, em contexto de atenção primária. A atenção primária estuda muito esse assunto, porque, em geral, são políticas públicas. Então, eles, através de vários métodos, né, de filmagem da consulta, né, uma pessoa cronometrando a consulta, e até relato do próprio médico, né, o próprio médico cronometrando, no contexto de atenção primária. Vocês chutam aí o tempo mínimo de consulta? Chuta aí. 15 minutos. Tempo mínimo, gente. 5 minutos. O tempo mínimo nesse estudo é de 46 segundos. Está publicado esse estudo. 46 segundos. Na Inglaterra, por exemplo, que é um dos sistemas públicos mais desenvolvidos do mundo, né, o tempo médio foi 15 minutos. Isso está estável nas últimas 2 décadas. O tempo máximo no estudo foi na Suécia, 22 minutos e meio. A gente, nesse estudo, teve uma amostra de 6 casos do Brasil. O tempo médio foi de 12,5 minutos. O Ministério da Saúde tem algumas diretrizes que estabelecem que 15 minutos é um tempo bacana para um bom atendimento. O Conselho Federal de Medicina fala em 25 minutos. Eu procurei para o atendimento do idoso, para o atendimento em geriatria, mas não tem nenhum estudo que fala qual é o tempo, nem uma questão de tempo médio para o atendimento em geriatria ou atendimento ao idoso. Mas tem algumas coisas interessantes em relação à questão do tempo do atendimento. Assim, a primeira é que os pacientes, eles não são uma medida fidedigna de tempo, não. Eles avaliam a duração da consulta de maneira errada. Então, eles tendem a superestimar o tempo da consulta. A outra questão é que o tempo de consulta ele não está relacionado com satisfação.
existem estudos que mostram que não necessariamente, quanto mais tempo, mais satisfeito fica o paciente. E da mesma maneira, o tempo de consulta não está correlacionado com desfechos em saúde, em vários contextos. Então, como diria Einstein, né, o tempo é relativo. Eu acho que a gente vai ter que focar mais no conteúdo da consulta e talvez no contexto da consulta no sistema do que propriamente na duração. Então, tem um movimento crescente, né, que é o movimento da slow medicine. O que é isso, Estevão? E o que você acha a respeito disso? E mais uma pergunta. A tecnologia entrando a serviço do atendimento, como que a tecnologia pode melhorar a eficácia do uso do tempo e se, de fato, pode, né? O movimento Slow Medicine, ele começou na Itália, onde começou também o movimento da Slow Food. Vocês conhecem esse movimento? Um movimento enogastronômico, né? A ideia de curtir a refeição e, né, preparar a refeição e curtir com o tempo necessário. Mas eu acho que um dos reveses, né, que o Fee-for-Service trouxe para o atendimento médico foi o consumo do tempo. Os atendimentos ficarem cada vez mais reduzidos, o objetivo da consulta é ficar cada vez mais especializado, e aí a pessoa fica em segundo plano e a doença fica em primeiro plano, né? Então, não importa muito quem é o sujeito que está ali na sua frente, importa que eu consiga executar o meu procedimento e ir próximo, né? E virar a página. Então, o movimento de Slow Medicine, ele trouxe essa ideia de fazer um atendimento mais sóbrio, mais respeitoso e mais justo, incluindo uma dedicação do tempo necessário para que você conheça as características daquela pessoa, seus desejos, suas expectativas, suas necessidades. Ele tem muita aderência com o conceito da geriatria, porque o paciente geriátrico, principalmente o paciente mais frágil, ele demanda mais tempo. E ele tem também muita aderência com o conceito de cuidado paliativo. Não tem como você fazer uma proposta de cuidado paliativo de maneira rápida. Você tem que dedicar um tempo que muitas vezes é um tempo diferente do tempo de uma consulta. Então, em determinadas situações, em determinados contextos, o modelo de pagamento por procedimento, o modelo de fee-for-service, ele é danoso para as pessoas. Ele faz mal. Ele faz com que a pessoa peça mais exames, ele faz com que a pessoa empregue uma tecnologia, às vezes, muito além da tecnologia necessária. Então, esse movimento da Slow Medicine é uma tentativa de resgate do tempo adequado para o cuidado daquele indivíduo ali que está com algum tipo de sofrimento. O cuidado que a gente tem que tomar em conceitos como esse, da Slow Medicine, né, é da gente pensar que é Slow Medicine para o médico, né? Então, o médico ele vai ficar 2 horas atendendo. E para o paciente é um saco, né, a consulta. Então, a questão da duração do atendimento, né, como eu disse, não necessariamente vai se correlacionar com a qualidade e a satisfação do indivíduo. Acho que a tecnologia pode ser uma boa resposta. O Fernando também pode comentar sobre essa questão, porque determinadas ferramentas tecnológicas podem otimizar o tempo do atendimento e podem agregar qualidade a esse atendimento. E mais uma questão, Estevão. Então, assim, a gente sabe que os profissionais querem atender melhor, com mais tempo, né? Os pacientes também não necessariamente querem consultas super longas, né? O tempo é relativo para o paciente. Às vezes, assim, quando a gente dedica um tempo de qualidade, a percepção do paciente é de que foi uma consulta maior do que de fato foi, né? E no seu dia a dia de consultório, atendendo paciente idoso, grave, frágil, com várias doenças, usando vários medicamentos, pacientes, na verdade, extremamente frágeis. Como que você faz com o tempo que você tem? Primeiro,
primeiro pensar na consulta, não num evento único, dose única. O que eu vejo muitas vezes na expectativa do atendimento geriátrico é assim, eu tenho que saber tudo daquele velho ali na primeira consulta. Então, eu uso um protocolo gigantesco, né, super abrangente, para uma pessoa que tem 93 anos de vida. Então, você acha que em 2 horas você vai saber tudo daquela pessoa. Isso é, né, irreal. É importante a gente entender as consultas, né, como oportunidade também para a criação de vínculo. Que esse vínculo ele tem que ser repetido e ele tem que ser distribuído ao longo de um tempo razoável. E uma consulta não é feita só de coleta de informações, né? A consulta ela é uma oportunidade para esse encontro, né, de 2 pessoas e para negociação. Com aquele indivíduo a gente vai negociar determinadas intervenções, determinadas mudanças de hábito. Então, eu penso que a consulta, eu preciso de um momento de preparação para ela. Dependendo da estrutura do prontuário, eu consigo já saber bem o que está definido para aquele encontro. Eu penso que ela pode ser distribuída ao longo do tempo. Então, eu não preciso de resolver tudo naquele momento. Eu posso, ao longo do tempo, poder organizar certas metas de cuidado, certos objetivos de cuidado. E eu penso, para um atendimento do idoso frágil, o médico não faz nada sozinho. Ele tem que estar inserido num contexto e uma equipe que o apoie e consiga também agregar valor para aquele cuidado. Para o Fernando, voltando na medicina baseada em valor, né? Então, dentro dessa situação que a gente vive hoje, né, Fernando? Sistema de saúde inviável, os atores insatisfeitos. Quais as soluções que a gente tem, né? Quais soluções existem para a gente melhorar essa relação entre esses atores, paciente, médico, prestadores, operadoras, as fontes pagadoras? Seguinte, em 2007, um professor de Harvard, né, chamado Michael Porter, depois, se vocês quiserem, pode procurar aí no YouTube, internet, vocês vão ver, tem muitas publicações e aulas dele. Um período sabático dele lá, ele precisou utilizar serviços de saúde, e como ele era professor de administração, ele ficou estarrecido com o que ele via no sistema de saúde. Era um sistema onde todo mundo perdia. O paciente estava insatisfeito com o preço que ele pagava no plano de saúde e com o tipo de serviço que recebia. O médico estava insatisfeito com quando ele recebia. E as operadoras de saúde falavam o tempo todo que os custos estavam muito altos, ou seja, todo mundo estava perdendo. E isso normalmente não acontece na economia. Por exemplo, igual deu o exemplo da padaria, né? Se você abre uma padaria e aparece um concorrente, lá na minha cidade do interior, os 2 padeiros vão querer fazer o pão cada vez mais gostoso para vender mais, para sair quentinho, para sair na hora. E na saúde, o que ele tinha visto até então, na primeira publicação dele em 2007, é que a competição na área da saúde fazia a qualidade piorar. Por quê? Eles não estavam competindo em valor, eles estavam transferindo custo. Então, a operadora de saúde falava assim, meu custo está muito alto, vou aumentar a mensalidade do plano. Aí o médico falava assim, estou ganhando muito pouco, vou atender mais paciente, não entregava valor. E o paciente, esse médico não resolveu o problema, vou no outro. E aí virava um feedback negativo, piorando o sistema pouco a pouco. Então, o que ele propõe nessa primeira publicação dele? Ele propõe uma agenda de valor, né? Quais seriam os princípios que o sistema de saúde deveria seguir para poder melhorar o sistema como um todo e acabar com a competição de soma zero, né? Essa competição onde, para um ganhar, o outro tem que perder. Então, toda negociação, igual o Estevam estava falando de negociar com o paciente, tem que ser uma negociação ganha-ganha. Ao final da negociação, tem que ser bom para todo mundo. Então, assim, o que se percebeu? Ao invés do que estava sendo feito até então, de ficar fazendo auditoria, de ficar restringindo preço das coisas,
ou de ficar falando que o médico está fazendo fraude no sistema para poder ganhar mais. Vamos arrumar um objetivo que é comum a todos os players, né, a todo mundo que está nesse sistema. Então, se perseguirmos esse objetivo comum, todo mundo vai ganhar. O paciente, a operadora de saúde e o médico. Então isso que a gente vai chamar de valor. Né? Uma coisa que é bom para todo mundo, que o custo não é exorbitante, porque se eu for escutar a frase, slow medicine, agora eu vou atender em 2 horas. Eu não estou necessariamente dando qualidade ou agregando valor para o paciente. Eu posso até dar qualidade, mas se o custo ficar exorbitante, eu não resolvi o problema. Por exemplo, no Brasil, a gente já é um país que não sobra muito dinheiro para a saúde. Se os custos começarem a crescer no ritmo que tem crescido nos últimos anos, em 2030, a gente gastará 25% do PIB em saúde. Ou seja, nós não vamos gastar 25% do PIB. Atualmente, a gente deve gastar por volta de 10%, 11%. A gente não vai gastar 25%, ou seja, as pessoas vão ficar desassistidas. Então, eu tenho que mudar o desenho disso. Então, os princípios da medicina baseada em valor, ou a agenda de valor, tem a ver com isso. Então, primeiro, imagina lá um médico generalista, um médico do PSF ou da atenção primária. Ele pode atender um idoso frágil, ele pode atender um recém-nascido que está com uma doença mais grave, pode atender um paciente com crise de asma. Ele tem que dominar muitas teorias, muitas doenças diferentes, não é previsível o que vai chegar no consultório para ele aquele dia. Então, é um negócio totalmente aleatório. Aí ele fica louco, ele tem que resolver tudo, tem que saber de tudo, não consegue se atualizar, não consegue ganhar o que ele precisa para poder estudar e para descansar. Então, um dos princípios é você ter unidades especializadas de cuidado. A Mais 60 Saúde, por exemplo, é uma unidade especializada em idoso frágil. Então, é mais previsível o tipo de doença que vai chegar lá. Então, aquilo está mais na ponta da língua, é mais fácil de fazer. Outra coisa, eu tenho que ter uma integração com os outros players. Quando eu falo de medicina baseada em valor, gente, é um caminho a ser seguido. Quem sabe nos próximos 10 anos, a gente ainda vai ficar lutando para conseguir alguma coisa, mas a gente tem, vamos dizer assim, ilhas de excelência ou partes do sistema de saúde que estão fazendo isso. Mas para um valor ser genuíno, ser realmente entregue o valor, o sistema todo tem que estar integrado. Então, eu posso ter a Mais 60, tem um hospital lá, se meu paciente precisar internar, tem um laboratório. Então, às vezes eu preciso de um raio-x ou de um hemograma mais rápido para fazer um diagnóstico de uma pneumonia ou de uma doença antes dela ficar mais grave, eu posso evitar a internação. Ou, às vezes, eu posso encaminhar um paciente para o hospital sem ele passar pelo pronto-socorro. A gente sabe que o idoso já começa a perder funcionalidade quando fica horas no pronto-socorro esperando por uma vaga de internação que demora a sair. Então, se esse paciente idoso chega no hospital sem um relatório médico, sem os exames que ele já fez no consultório, o médico do hospital vai ficar em dúvida, vai ficar internado mais tempo, vai fazer exame, vai repetir um eco que não precisava, uma série de coisas vão acontecer que vai gerar desperdício se você olhar o sistema como um todo. Outra coisa, nos últimos aí, eu não sei direito a data, talvez 19 anos, 18, 19 anos, iniciou a medicina baseada em evidências, lá na Universidade McMaster, no Canadá, né, pelo Sackett. Isso é uma coisa muito boa. A gente viu na faculdade, os colegas estudam, tem congresso, mas a medicina baseada em evidência, ela mede o processo, ela mede o que o médico deveria fazer, qual protocolo que ele deveria utilizar para resolver tal problema. Para você atingir valor, você tem que medir desfecho. E não é um desfecho a curto prazo. Por exemplo, eu tratei uma infecção urinária. A curto prazo, resolvi. Agora, se esse paciente fica tendo infecções urinárias de repetição,
A médio a longo prazo, eu não resolvi. Às vezes, esse paciente vai internar com pielonefrite, vai para o CTI, pode morrer. A gente sabe que uma das 3 maiores causas de infecção por condições sensíveis à atenção primária é a infecção urinária. Mas por que nós não estamos, então, evitando que os nossos pacientes com infecção urinária internem e estamos investindo numa tecnologia de última geração que é caríssima, prescrevendo um imunobiológico ou um quimioterápico que, às vezes, não vai fazer tanto benefício para aquele paciente e estou deixando de fazer algo que é básico. Então, eu tenho que medir, então, desfecho, tenho que medir resultado a curto, médio e longo prazo. Eu tenho também que comparar os serviços, mas eu não posso comparar de uma maneira negativa, senão o médico ou o profissional do sistema de saúde vai se sentir encurralado. Eu tenho que comparar essas pessoas, esses serviços, de uma maneira adulta. Então, se eu tenho uma carteira de pacientes, e eu tenho um coordenador, tenho o diretor técnico da clínica que vai lá discutir os casos comigo. Ele vai discutir comigo como eu posso melhorar o tratamento dos meus pacientes. Agora, se ele chegar falando assim, ó, ciclano está desse jeito, você não está, a conversa já vai começar ruim. Nós vamos brigar, porque não é uma maneira madura de conduzir essa questão, apesar que a gente vê isso por aí. Outra coisa, a gente tem que premiar aquelas instituições ou aqueles médicos que entregam valor para o paciente. Porque hoje todo mundo ganha igual no sistema fee-for-service. Se eu entreguei mais valor ou não para o paciente, se eu dei meu celular para o paciente, se eu atendi ele domingo à noite, se eu renovei a receita para ele não ficar sem um antidepressivo, eu não sou premiado por isso. Então, por que eu vou fazer isso? É lógico que tem questões éticas envolvidas, né? Mas isso é um fator de confusão. Aí entra a TI, falta 2 princípios. Os sistemas de informações que existem até então, eles foram feitos para o dono do hospital, para o dono da clínica, ou para o sistema de saúde, medir, fazer faturamento de contas. Então, assim, o médico atendeu 40 consultas, ele vai receber 40 consultas. Fez uma cirurgia, vai receber o procedimento cirúrgico. Então, o sistema não foi desenhado para medir valor. Então, eu tenho que ter novos sistemas de informação, e nós estamos construindo o nosso na Mais 60, porque a gente não conseguiu achar no mercado, que a gente consiga coletar dados-chave para... Eu não quero medir conta, eu quero medir o desfecho, eu quero medir qualidade do atendimento, eu quero medir se o meu paciente está com infecção urinária de repetição, se ele internou. O que eu poderia ter mudado na minha conduta lá atrás se eu estivesse sabendo disso hoje? Que tem a ver com a sua pergunta de eficácia. Está tendo aí uma discussão na mídia aí, né, sobre telemedicina ou tecnologias para ajudar o médico. O médico, na minha opinião, ele não pode ir contra essa, vamos chamar isso de onda, né? Porque na TI eles falam ondas de desenvolvimento. Ele tem que ir junto, ele tem que desenhar, ele tem que ser protagonista disso, porque se nós médicos não fizermos isso, vai vir lá o Facebook, vai vir um gênio da TI e vai fazer isso. E eles têm muito mais poder que a gente. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, o screening lá, a glicose de jejum, o screening para diabetes era a glicemia de 126. Aí passou um tempo, agora é 100. Tem estudos, né? Tem clinical trials, mudou, aumentou a prescrição de drogas, uma série de coisas aconteceram para mudar isso. Mas se você for medir também quantas novas medicações foram criadas para tratar esses pacientes, ou quantas medicações foram prescritas de maneira inadequada, ou quantos assim, atalhos ou caminhos fáceis para um possível desfecho, né, apareceram. Mas por que isso aconteceu? Quem muda o sistema, o médico sozinho não dá conta. O médico sozinho, ele não tem poder suficiente para mudar o sistema. Ele teria poder
na Associação Médica, na Associação Médica Brasileira, na Sociedade de Especialidades, e tem que ser uma agenda única e rumo a uma direção só. Hoje, os players mais poderosos do sistema são as operadoras de saúde, a indústria farmacêutica, que eles são os donos do poder. Então, eles vão definir para que caminho a medicina vai. E se eles definirem a medicina baseada em valor, vai ser bom para todo mundo, inclusive para eles. E eles sabem disso. A Unimed BH, por exemplo, ela é o nosso principal cliente na clínica e está investindo de uma maneira inovadora na Mais 60, e é um programa de medicina baseado em valor. E isso vai, e os modelos de sucesso, eles têm que ser copiados, eles têm que ser expandidos, que é o último princípio. Eu tenho que fazer um benchmark com serviços diferentes, com médicos diferentes, não para punir aquele que não alcançou o valor, mas para compartilhar o conhecimento para que todo mundo chegue lá. Então, seguindo essa agenda de valor, nós podemos gerar valor para todo mundo. Vamos abrir, então, para a plateia? Quem gostaria de fazer perguntas? Fala o seu nome, de onde você trabalha. Meu nome é Priscila, eu sou nutricionista da Clínica Mais 60 Saúde. Muito obrigado. E minha pergunta é para o Estevão. Eu queria saber se esses trabalhos, eles mostraram o conteúdo dos atendimentos. Porque eu fiquei pensando, como faz um atendimento com 22 segundos? Pois é difícil de acreditar, né? Esse foi um estudo só de duração da consulta. E eles fizeram foram vários trabalhos de 67 países. Em alguns desses trabalhos, eles conseguiram fazer estudos transversais para avaliar satisfação com a consulta, internações preveníveis. Em alguns desfechos, é possível ver uma associação de quanto mais tempo, por exemplo, menos internações por diabetes. Mas não conseguiram ver, por exemplo, tempo de consulta e internação por asma ou DPOC. Conseguiram ver, por exemplo, que o tempo da consulta está associado a uma maior satisfação do trabalho do médico. Mas não conseguiram ver, por exemplo, tempo da consulta e satisfação do paciente. De fato, o que parece que está relacionado com o desfecho e também com a satisfação do usuário é o conteúdo da consulta. É o que acontece durante a consulta. Eles mostraram isso no trabalho? Não. E parece que esse é o pulo do gato. Não necessariamente é o tempo da consulta, mas o que acontece naquele miolo ali. E eu reforço as três partes principais assim, de qualquer atendimento, que é a criação de vínculo, ou reforço de vínculo, a troca de informações e a negociação de condutas. Então, se você consegue, de certa maneira, configurar isso e usar as ferramentas para te apoiar nisso, o cliente acha bom. Bom dia, meu nome é Patrícia, eu sou educadora física e tenho um estúdio personalizado no atendimento ao idoso. E eu tenho duas perguntas, e uma até mais como filha e profissional, e a outra como profissional. Levando em consideração, Estevão, aquela questão, quem deve ir ao geriatra? Eu tenho conscientizado muito meus alunos, assim como minha família, né, principalmente minha mãe, da importância do geriatra em determinado momento da vida. E geriatra versus clínico geral. Teria o mesmo papel, igual minha mãe vai no clínico geral, ele mesmo já falou que não precisa de geriatra. Então, assim, faria o mesmo papel? É a primeira. Quando eu estava na faculdade de medicina, formei em 2001, formei com esses dois aqui. Esses três. Eu não tive nenhuma disciplina de geriatria. Quando eu fiz residência de clínica médica, 2001, 2002, 2003, eu não tive nenhum ambulatório de geriatria. Então,
felizmente, os profissionais agora estão tendo a oportunidade de estudar mais e a gente tem mais profissionais dando aula em geriatria e gerontologia. Mas eu diria que há uma geração de profissionais de saúde que não tem o menor conhecimento da área. Por mais que ele fale que ele atende idoso, né, a hipertensão arterial do idoso não é o cuidado ao idoso. Né, assim, eu focar simplesmente na doença e esquecendo determinados aspectos do cuidado ao idoso pode ser insuficiente para cuidar dele. A idade por si só não é um bom marcador para saber quem deve ir ou não ao geriatra. Quanto mais independente, quanto mais autônomo, quanto mais funcional for o indivíduo, ele pode ficar muito bem cuidado com um clínico ou né, um especialista, dependendo do problema que ele tem. Quanto mais idoso, né, principalmente o muito idoso, acima de 80, quanto mais dependente, quanto mais intenso for o problema, a condição geriátrica, como a demência, a queda, a polifarmácia, mais significativo vai ser o olhar do especialista. Então, eu penso que não é a idade em si, é realmente a funcionalidade que vai ser determinante para saber se o olhar geriátrico vai ser necessário. O que tem a ver com o anterior também é o seguinte, existe uma publicação na Harvard Business Review brasileira, falando da experiência do Hospital Sírio-Libanês, que pegou os profissionais do próprio Sírio-Libanês e começou a atender os colaboradores, mais ou menos, ao invés deles usarem o plano de saúde e constarem fora, aqui a gente tem excelentes médicos no Sírio, vamos atender. E foi publicado. E uma coisa importante que foi publicada é que o paciente ele dá mais valor ao acesso facilitado ao profissional, então, se é fácil marcar a consulta, se é fácil chegar até ele, do que o tempo da consulta, ou se ele tem pós-doutorado em Harvard, isso não faz tanta diferença. Igual o Estevão falou anteriormente, o vínculo, porque o médico pode ser um clínico geral, pode ser um especialista, se ele conhece bem o paciente, talvez ele é muito mais capaz de resolver aquele problema. E ainda tem uma terceira coisa, que um professor deu uma aula na faculdade para a gente lá, né? Quem é que deveria operar hérnia de disco? É o ortopedista ou o neurocirurgião? Aí houve uma discussão, apresentação de caso. Aí, no final, quem é que opera? Quem sabe operar. Então, isso é muito relativo, depende do profissional. Eu penso também assim, está lá o geriatra, atendendo sozinho no consultório. Né, não está inserido em nenhum serviço ampliado. Né, ele sozinho faz muito pouco também. Eu, como geriatra sozinho atendendo no consultório, era numa solidão tremenda. Eu atendendo a Mais 60 com uma equipe maravilhosa, como essa que está aqui, é outra coisa. Bom dia, meu nome é Geraldo, sou médico da Mais 60. E, na verdade, é uma constatação, né? Quando a gente fala da consulta médica, eu estou me lembrando de uma apresentação da Bia, se eu não me engano, os pontos de contato de pacientes da Mais 60, eles são 3 vezes maior com a enfermagem do que com o médico. Então, na verdade, talvez essa sensação do tempo do médico, já que a sensação, mesmo que seja um tempo de 15 minutos, o paciente acha que ficou mais do que 15 minutos, porque ele entra dentro do consultório ali e parece que o tempo para, né, como se fosse isso. Nós não comentamos ainda da enfermagem inserida nisso, né, ou da equipe multi. Então, igual o Estevão está falando, quando a gente atende num consultório sozinho, essa solidão, o paciente vê você também só. Né? Quando ele entra na Mais 60 e ele passa na recepção, e a recepção ela faz parte do tratamento, né? Se a pessoa é bem tratada, da experiência, né? A gente teve um curso de experiência de paciente, ele chega na sala de espera, ele conhece a enfermeira vem, esses dias uma paciente minha falou até, a nutricionista me viu sentada na sala e pediu meus exames para eu ver lá na sala de espera, ela lembrou de mim. Então, assim, isso tudo soma na consulta do médico, né? Então, na verdade, eu acho que o que a gente precisa também mudar disso tudo é a fala, talvez a expectativa de que o médico, a consulta é do médico, não é do médico, né? A consulta é do paciente,
E ela começa desde que o paciente pisou na clínica, até a hora que ele sai. Se a gente somar isso tudo, dá muito mais de 1 hora, né? Então, talvez a experiência verdadeira do paciente, ela é mais de 1 hora com contato com os profissionais da Mais 60, como diz o Estevão, da maravilhosa equipe, né? Tem um estudo muito interessante, né, que ele viu qual é o tempo que o médico, na Inglaterra, se dedica a cuidar de um paciente diabético. E 2 horas e meia em 365 dias. Então, assim, por mais especializado que seja esse médico, por mais dedicado, é insuficiente, né? Então, tem que ir além do tempo do médico. Uma questão para a gente pensar. O que é mais importante para o paciente? É a experiência do paciente, incluindo acesso, qualidade do atendimento ou o desfecho? Eu acho que a questão é a experiência do paciente, né? Ele espera essa questão do tempo de atendimento. Eu acho que o médico ele tem que ter a capacidade. Eu vi que vai ter uma mesa sobre empatia depois. E o médico ele tem que ter a capacidade de saber o que o paciente espera, o médico, a enfermeira, a fisioterapeuta, a psicólogo. Quais são as expectativas que o paciente tem daquele encontro, né? A gente tem que... Então, eu estava falando do tempo. Às vezes, tem pacientes mais ansiosos, eles não querem ficar muito tempo ali na consulta. Eles querem resolver o problema, ir trabalhar, fazer outras coisas, né? A gente tem muitos idosos ativos lá, com 90 anos, que ainda dirigem, eles têm o tempo lá. E tem aqueles que precisam de um tempo maior, de uma conversa, né? Então, acho que a experiência, desde... outro dia, o Geraldo estava me falando sobre a experiência do paciente, é desde o momento que ele chega no local de atendimento, né, dali do passeio ali para dentro. Então, isso é mais importante para o paciente. O desfecho é mais importante para a gente gosta de medir o desfecho e tudo, né, e acaba sendo uma responsabilidade que a gente pode compartilhar com o paciente, mas, no primeiro momento, para ele, ali, importante é a experiência. O profissional vê o desfecho, o paciente vê a experiência, né? Laila, você quer colocar alguma pergunta? Bom, nós temos alguns participantes online, inclusive um de Madrid, mandando felicitações para o doutor Fernando Eduardo. E algumas perguntas que eu vou encaminhar e vocês podem ficar à vontade para decidir quem vai responder. Então, foi feita uma pergunta se o modelo da Mais 60 Saúde se aplica a outras especialidades. Foi feita pela Ana Luísa Mascarenhas. Sim, porque no atendimento da geriatria, quem conhece a clínica, a gente atende qualquer doença clínica, que pode ser tratada dentro do ambulatório. O máximo, uma outra especialidade muito específica, ele vai fora, pega uma opinião, um parecer, ou realiza um procedimento cirúrgico e volta. Mas os princípios que eu falei anteriormente, eles podem ser utilizados para qualquer especialidade da medicina. Basta eu adaptar meu prontuário, eu adaptar a maneira de conversar com os outros colegas, que é a integração. E, se, por exemplo, eu estou fazendo uma clínica como se fosse... Agora não é só focado no idoso, é uma clínica focada para o diabetes, igual tem no México a clínica do açúcar. Então, eles vão dar muito mais de 2 horas e meia por ano, né, de atendimento para esses pacientes. E tudo que é desenhado lá, sei lá, a conversa pelo telefone, a conversa no WhatsApp, o site na internet, as orientações, eles vão focar para resolver os problemas do diabético. Agora, se por acaso esse diabético fica idoso e começa a ter problemas específicos do idoso, esse profissional que está nessa clínica, ele tem que saber se ele vai resolver todos os problemas, ou se ele vai encaminhar para um geriatra, ou se ele vai botar um geriatra dentro da equipe dele. Porque nada é 8 ou 80. Mas, respondendo de maneira objetiva, é possível fazer esse modelo de aumentar valor em saúde para qualquer especialidade.
Ótimo. Nós vamos encerrar, agradecemos a participação de vocês e temos uma lembrança para cada participante, em nome da nossa Muito obrigada, gente.